Olá, me chamo Maria Cecília e nesse trabalho eu e o meu amigo Guilherme vamos estar apresentando um pouco sobre os algoritmos de Fleury e Hir-Hauser. Para contexto, o que são os grafos eulerianos? Bom, a definição é que eles são grafos conexos com uma trilha que passa por todas as arestas dele. Mas tem diferença entre os eulerianos e semi-eulerianos. Qual é ela? Os eulerianos possuem todos os vértices de grau par, e os semi-eulerianos possuem exatamente 2 vértices de grau ímpar. Mas qual é a diferença também entre caminho e circuito? O caminho passa por todas as arestas de forma aleatória, ele só precisa passar por todas. E o circuito tem que obrigatoriamente iniciar e finalizar no mesmo vértice. Sobre o algoritmo de Fleury. Primeiro, ele vai verificar se o grafo é conexo, se ele é euleriano ou semi-euleriano. Segundo, ele vai escolher um vértice por onde começar. Se ele for um grafo semi-euleriano, ele pode iniciar, ele tem que iniciar, na verdade, por um dos 2 vértices de grau ímpar. E se ele for euleriano, ele pode iniciar por qualquer um dos vértices. Por último, ele vai percorrer todas as arestas. Utilizando de exemplo esse grafo da lateral, as duas colunas do meio, E- e E+, representam, respectivamente, as arestas ponte e não ponte. Então, utilizando a primeira linha ali, né? Ele vai iniciar no vértice 4 e ele tem uma aresta ponte, que no caso é entre o vértice 4 e o vértice 3. As duas outras opções de aresta não ponte que ele tem é do 4 para o 5 e do 4 para o 7. No caso, ele vai seguir para o vértice 5. Quando um vértice não tiver nenhuma aresta ponte, vai ser representado pelo símbolo de vazio. A mesma coisa se ele não tiver nenhuma aresta não ponte, também vai ser representado pelo símbolo de vazio. Agora, sobre o nosso código. Foi criada uma classe em que a primeira função vai ser para localizar um grafo com uma matriz de adjacência. A segunda, no caso, vai ser para remover uma aresta. E ele tem duas representações ali de vértice de U e V. O U é o nosso vértice de origem e o V é o nosso vértice de destino. Para remover, no caso, vai ficar com um zero, vai representar um zero. Para restaurar, que é a função seguinte, vai ser representado pelo número 1. Vai seguir a mesma lógica. A contagem vai verificar os vértices alcançáveis a partir de um vértice V. E vai retornar esse número da contagem. A próxima função vai verificar se essa aresta é uma ponte ou não. Se não for, vai representar falso, no caso, não vai ser uma ponte, e se for, vai voltar ao verdadeiro, né? A próxima função é para achar o primeiro vértice, então é para achar o vértice onde vai iniciar esse caminho, essa contagem. E aqui já é aplicado o algoritmo de Fleury. Ele vai executar para encontrar esse caminho euleriano. O start, no caso, vai ser o vértice inicial do caminho, e o return vai trazer as tuplas que vão representar as arestas do caminho. O Fleury recursivo é a próxima função, e ele vai estar armazenando o caminho, os vértices por onde ele está passando. E por último, a função main, que está trazendo a matriz que está sendo analisada. A matriz é de acordo com aquele mesmo grafo que eu dei o exemplo anteriormente. E aqui embaixo a gente tem um print, né, para poder retornar. Então, se a gente rodar esse código, ele vai retornar o caminho aqui embaixo. Boa noite, eu sou o Guilherme, então vou apresentar a segunda parte do nosso trabalho, agora apresentando sobre o algoritmo de Hir-Hauser. A metodologia dele inicia em verificar se o grafo é euleriano, né? Ele só vai verificar se o grafo é euleriano, diferente do Fleury, ele não verifica se ele é semi-euleriano também. Ele vai começar escolhendo qualquer vértice para começar, percorrendo as arestas uma única vez, formando ciclos. Os ciclos encontrados no caminho final ele vai mesclar.
Então essa aqui é a metodologia dele para identificar se o grafo é euleriano ou não. Um exemplo de uso dele é esse aqui. Começando no vértice 0, ele vai dar a opção das arestas disponíveis e as arestas removidas. Se ele começar no 0, por exemplo aqui, ele vai dar as opções 0, 1, 0, 2, 0, 4 e 0, 5. Como a gente pode ver aqui, 0, 1, 0, 2, 0, 4 e 0, 5. Se ele decidir para o 4, a aresta 0, 4 vai ser removida. Então, se ele vir para cá, essa aresta vai ser removida, pois ela não pode mais ser percorrida. Agora, a única opção que sobrou para esse 4 é 4, 2. Como a gente vê aqui, a única aresta disponível para ele é 4, 2. Ela vai ser removida agora, pois ela vai ser percorrida para chegar no 2. No 2, ele vai ter a opção de 2, 0, 2, 1 e 2, 5. Como a gente pode ver aqui. Ele vai voltar para o 0, então essa aresta vai ser removida agora. 2, 0. Essas três aqui agora já não podem mais ser percorridas. No 0, ele vai ter a opção de 0, 1 e 0, 5, que são as únicas duas dessas opções disponíveis para ele no momento que ainda não foram percorridas. Ele decidiu para o 5. Chegando no 5, ele vai ter a opção 5, 1, 5, 2 e 5, 3. Como a gente pode ver aqui. Ele decidiu ir para o 2. Decidiu voltar para o 2. No 2, a única opção que vai ter disponível agora é 2, 1, pois 2, 0 e 2, 5, né, no caso 5, 2, já foi percorrida. E assim por diante até ele encerrar o caminho, que seria 0, 4, 4, 2, como a gente pode ver aqui, 2, 0, 0, 5, 5, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 0. Até ele acabar as arestas e nenhuma delas ser percorrida duas vezes. Aqui a gente tem uma pequena comparação entre os dois métodos, Fleury e Heyerhaeuser, vendo qual é melhor em determinados casos. O primeiro passo é a verificação. O Fleury confirma se o gráfico é euleriano ou semi-euleriano, enquanto Heyerhaeuser somente confirma se o gráfico é euleriano. A escolha do vértice inicial no Fleury começa em um vértice de grau ímpar, se semi-euleriano e se euleriano em qualquer vértice. Enquanto no Heyerhaeuser começa em qualquer vértice, pois ele somente vai confirmar se o grafo é euleriano ou não. No Fleury, a construção do caminho, ele escolhe arestas, evitando pontes, se possível, enquanto no Heyerhaeuser cria ciclos separados e os combina. O resultado do Fleury vai retornar um caminho euleriano, se possível, e o Heyerhaeuser vai retornar um circuito euleriano ou não. Como eu falei, não vai confirmar se é semi-euleriano, assim como no Fleury. A apresentação do nosso código agora para o grafo. Ele vai começar importando as bibliotecas. Aqui ele vai ter a opção dele, no caso, o objetivo principal dele, que seria encontrar um circuito euleriano em um grafo euleriano. O algoritmo de Heyerhaeuser é usado para encontrar um circuito euleriano, removendo arestas ao longo do caminho. Vai começar fazendo uma cópia do grafo para não modificar o original. Ele vai fazer uma pilha usada para armazenar os vértices durante o percurso e uma lista onde armazenamos o circuito euleriano encontrado. Começa com um vértice qualquer, pega o primeiro vértice disponível e coloca esse vértice na pilha. Depois ele vai verificar se o vértice atual ainda tem arestas, coloca o vértice na pilha, pega o vizinho qualquer, remove a aresta entre os dois vértices e avança para o próximo vértice. Se o vértice atual não tem mais arestas, adiciona o vértice ao circuito. Volta para o vértice anterior. Ele vai retornar aqui, inverte o circuito para retornar a ordem correta. Ele vai aqui a parte onde ele vai criar o grafo euleriano, adicionando as arestas ao grafo, encontrando o circuito euleriano, usando o algoritmo de Heyerhaeuser para encontrar o circuito. Então a gente tem aqui Eulerianer Path, Heyerhaeuser Algorithm, onde ele vai usar o algoritmo de Heyerhaeuser para encontrar o circuito euleriano ou não no grafo. Aqui ele vai definir o tamanho das imagens, vai desenhar o grafo nessas opções, desenha o grafo e destaca o caminho euleriano, cria as arestas do caminho euleriano e desenha as arestas do caminho euleriano em vermelho. Aqui ele vai ter o título da figura e ele vai exibir o caminho euleriano encontrado e imprimido o caminho no console. Então aqui ele encontrou, quando a gente rodou, o seguinte caminho: 04, 42, 20, 05, 52, 21, 15, 53, 31 e 10. Assim, não repetindo nenhuma aresta, definindo que ele é um grafo euleriano. Tranquilo?
A você que acompanhou até aqui, muito obrigado pela atenção e espero que tenha gostado.